No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre as dimensões do processo didático na ação docente. E para isso vamos entrevistar vários doutores na área, como o Dr. Chico Neto, doutora Cleidiane Pereira, doutora Jaqueline Salvian. E um doutor que não está no Brasil, está em Harvard fazendo seu pós-doutorado na área de didática. Para começar, vamos falar com o Dr. Chico Neto. Ele vai falar um pouco para a gente sobre as dimensões do processo didático na ação docente. E aí, doutor, o que isso significa? Bom, as dimensões e conexões do processo didático. Há o que? Ao conhecimento, ao aluno e ao professor. O que há em relação entre ambos? Bom, temos a relação entre o ensinar, o aprender, o pesquisar e o avaliar. Nesse sentido, podemos dizer que o professor é o mediador do conhecimento. Por quê? Porque o ensinar está relacionado com o pesquisar e com o avaliar. Bom, o conceito de ensinar podemos dizer que seja um jogo aninhado de prática. Por quê? Porque o aluno ele já é dotado de conhecimento. Então o papel do professor nessa ação é mediar o conhecimento do aluno. Como o aluno já é dotado desse conhecimento, o professor precisa pegar o conhecimento dele com o conhecimento do aluno e juntar ambos. Com isso, vamos diversificar a aprendizagem do aluno. E como é que o professor pode fazer com esse processo? O professor ele pode instigar o aluno através de pesquisas. Por quê? O aluno ele é muito criativo. Então o professor, no seu papel, ele tem que instigar esse aluno. Então esse aluno ele vai desenvolver os seus conhecimentos e assim ter uma melhor aprendizagem do que o professor passa em sala de aula. O outro ponto importante que a gente pode destacar é em relação à avaliação. O aluno ele precisa aprender que autoavaliação é para saber se ele realmente compreendeu o conteúdo. Porque ele tem que parar de pensar que a avaliação é só para ter nota. Não, a avaliação não é só para ter nota, é para autoavaliar o aluno se ele realmente compreendeu o conteúdo. Agora a gente vai falar com o Dr. Diego Barbosa, que está em Harvard fazendo seu pós-doutorado. E aí, Dr. Diego Barbosa, fala um pouco para a gente sobre aprender com autonomia. Então, boa tarde, professor. Não sei exatamente que horas são aí agora no Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, por si só, o verbo aprender ele não é um verbo passivo. O ato da aprendizagem exige a atitude de ambas as partes. Exige uma atitude do professor, exige uma atitude do aluno, né? Então, isso, por si só, o ato da aprendizagem já se torna ativo, né? Porque o professor vai apresentar algo ao aluno, um certo conhecimento a esse aluno, o aluno vai absorver esse conhecimento, né? Vai criar conexões e conclusões com isso que lhe foi apresentado, e o professor vai estar aí como interventor nesse processo, não no sentido de minimizar ou limitar essa atitude do aluno, né, de reconfigurar esse conhecimento que lhe foi apresentado, mas de estar ali mediando, né, esse processo de aprendizado do aluno. Em certo ponto, esse ato da aprendizagem, né, ele pode ser visto, ele pode ser entendido como algo individual, né, de cada aluno, porque cada aluno já vai ter a sua compreensão individual daquilo que o professor mostrou para ele, né, pelo fato de que existem diversos alunos que vêm de diversos lugares, que têm diversos conhecimentos sobre diversas coisas, né, então a forma como ele vai lidar com esse conhecimento vai ser diferente de aluno para aluno, né, então esse ponto do ato de aprendizagem, ele vai se tornar individual, né? Bom, existem alguns fatores básicos que vão influenciar na aprendizagem ou então que nem vão garantir a efetivação total desse processo, né? E o feedback é outro fator muito importante, né? Tanto por parte do aluno quanto do professor, porque isso vai criar parâmetros, né? Vai criar parâmetros para que esse processo venha a ser melhorado futuramente, né? Para que esse processo também se concretize, né? O professor, primeiramente, ele tem que aprender a ensinar, né? Ele precisa se colocar nesse lugar, né? De que ele, por ser professor, ele já tem esse conhecimento inato a ele. Não, ele precisa aprender, ele precisa, enfim. E o professor aprende a ensinar a partir do momento em que ele tem a capacidade de organizar o conteúdo, né? Criar uma metodologia, organizar os conhecimentos, a fim de tirar proveito disso, né? A fim de que esse processo se torne efetivo por conta disso também, né? E o aluno e o próprio professor também, ambos devem aprender a aprender, né?
Doutora Jaqueline Salviano, o que seria pesquisar o que se ensina? Essa temática da pesquisa é extremamente importante na vida escolar e acadêmica do estudante. E a pesquisa é a parte integrada do ensino, como meio necessário para a problematização e a compreensão da prática docente. Então, pesquisar o que se ensina propicia o prazer das novas descobertas. E o que se trata pesquisar o que se pesquisa? Nesse caso, a pesquisa se põe como objeto da pesquisa, se tratando de pesquisar o que se produz. E a pesquisa, ela trabalha com a relação entre teoria e prática, entre investigação e ação, fazendo, portanto, uma ligação dos conteúdos estudados com a investigação desses mesmos conteúdos. E que reflexões são postas quando se pesquisa o que se avalia? Começa por refletir o conceito de avaliação que já temos, ou seja, uma avaliação tradicional com finalidades excludente, classificatória e quantitativa. A pesquisa, ela se avalia voltando-se para a construção de um sentido novo, possibilitando a ruptura dessa avaliação tradicional. E por último, mas não menos importante, vamos conversar com a doutora Cleidiane Pereira. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o processo de avaliação no processo de ensino-aprendizagem. E aí, doutora, fale um pouco para a gente sobre isso. Com relação ao processo de avaliação, durante muito tempo, ele foi visto como algo ruim com relação ao aluno, porque ele era entendido como uma forma de inibir os alunos e tudo mais. Mas, na verdade, a avaliação ela é um processo fundamental na vida tanto do aluno quanto do professor, porque ela permite que ambos tenham uma espécie de diagnóstico sobre como está o seu desenvolvimento intelectual, com relação a vários temas e assuntos, né? Então, a avaliação ela é tida como uma ação formativa, em que permite essa reflexão da qualidade do trabalho pedagógico do professor e, ao mesmo tempo, do aluno, né? Ela acontece diariamente no cotidiano, a gente é avaliado e avalia as diversas situações em que a gente é submetido, né? Então, essa avaliação ela contribui de maneira efetiva para a evolução do aluno, porque ela permite ver como é que está a condição, como eu falei anteriormente, intelectual dele, né? Então, a avaliação ela visa 4 pontos importantes, que é avaliar o que se ensina, onde o professor percebe se a sua atuação pedagógica está sendo eficiente ou não, se está precisando melhorar alguma coisa nesse aspecto e tudo mais. E avaliar o que se aprende, que é onde o professor e o aluno percebem como é que está o desenvolvimento da aprendizagem, se está como planejado anteriormente, etc. E avaliar o que se pesquisa é quando o aluno ele para identificar ou perceber se as suas pesquisas estão de fato contribuindo para o objetivo almejado ou não. E avaliar o que se avalia é quando envolve toda uma dimensão global, que envolve todos os processos que eu falei anteriormente. Ele vai avaliar tudo de uma maneira geral. Após essa série de entrevistas com vários doutores da área de didática, a gente encerra nosso vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção. You get to hear me now.